Nós vamos falar hoje sobre os prazeres da alma. Ai. Os prazeres da alma. Aí já passa um monte de cor na cabeça da gente, né? Quando fala em prazeres, né? Tô entendendo. Então, é exatamente sobre esse livro aqui. Os prazeres da alma, uma reflexão sobre os potenciais humanos. Nós vamos falar exatamente de todo o potencial que a gente tem dentro da gente e que muitas vezes a gente acha que não tem, que a gente não é nada. Eu não tenho nada, eu não sei fazer nada. De Francisco do Espírito Santo, ditado por Hamed. Então, esse livro, o autor, ele se inspirou no Livro dos Espíritos. Aí a gente, ai meu Deus, mas eu já li tanto aquele Livro dos Espíritos e eu não vi muitas coisas, eu não entendi nada. E ele coloca que a visão, o Livro dos Espíritos, é uma coisa tão rica que ele se baseou, esse livro foi baseado no Livro dos Espíritos e com certeza muita coisa ficou ainda faltando para ele falar. Mas que ele agiu assim por acreditar que no extenso pomar, que o Livro dos Espíritos é como se fosse um pomar, um monte de coisa. Tem muita coisa para ser falada e pode ser falada de várias maneiras diferentes. E a gente vê que no Espiritismo não tem aquela coisa certinha, só para fazer desse jeito, só existe assim. Ele te dá a liberdade de tu pensar que o imenso conjunto dos ensinamentos da doutrina, cada estudioso adapta-se a determinada compreensão e entendimento conforme o seu grau evolutivo. E quem já teve a oportunidade de ler o Livro dos Espíritos há 10 anos atrás, se for ler agora, que já deveria estar lendo, é outra visão. Se for ler no outro ano, a gente tem outra visão. Porque cada vez que a gente vai ler, a gente tem uma experiência maior. A gente vai entender, tem coisa que a gente leu, as perguntas, vixe, que resposta, não entendi nada. Em outro momento você vai ler e você já entende. Ele diz que não deseja criar nenhum conceito novo. Ele não está dizendo nada de diferente que não tem no Livro dos Espíritos. E que ele não acredita assim, que aquele livro tem que ser seguido ao pé da letra, que cada pessoa tem a sua maneira de interpretar o livro. Tem que ser hábil, porque são muitos. Pode ir. Que os livros e as obras literárias podem muito nos ajudar, desde que não elejamos como a verdade. O Espiritismo, ele sempre coloca que a gente tem que questionar. Se o livro diz uma coisa, eu posso questionar, eu posso não concordar, mas eu tenho que buscar. É um direito meu questionar, um direito meu procurar uma outra verdade. A verdade não está na conceituação das palavras ou textos que se lê, mas nas experiências que podemos ter com ela e a partir dela. Quando a gente lê um livro, é interessante saber o que foi que esse livro mudou na minha vida. Alguém já se perguntou, quando essa palestra lá é imensa, não sei nem se vai dar tudo, mas onde der eu paro. Quando a gente lê um livro, alguém já se perguntou para que eu li esse livro? O que esse livro me acrescentou? Qualquer livro que vocês já leram. Eu ainda não tinha me feito essa pergunta, mas já estou me fazendo. Então, dentre os prazeres, existem 22 que foi colocado nesse livro. Esse livro, ele tem assim uma versão, quando você lê, você se apaixona pelo livro. Aí dá vontade de botar tudo para falar, mas não dá, né? Que aí vocês vão ter que ler o livro. Então, ele fala da alegria, do desapego, da sabedoria, da paciência, da afetividade, autoconhecimento, respeito, liberdade, lucidez, naturalidade, humildade, compaixão, coragem, compreensão, individualidade, segurança, renovação, criatividade, perdão, amor, generosidade e aceitação. Vocês imaginavam que teria todos esses prazeres dentro da gente? Pois tem muito mais do que esse daí. Então ele começa com a alegria, dizendo o quê? Que a alegria tem como experiência de religiosidade um valor que não tem preço. Ele também coloca assim, que muitas vezes a gente confunde a alegria, ficar rindo, aquelas gargalhadas, aquelas coisas fúteis. E que a alegria não é isso. A alegria é uma coisa muito mais. É muito bom vivenciar
A alegria de encontrar o tesouro escondido no campo da própria alma. Ele coloca que tudo está guardado dentro da gente. A alegria, ela está dentro da gente. Às vezes a gente vê pessoas sorrindo maravilhosamente sorridentes e dentro a tristeza. Então essa alegria, ela tem que brotar. Também ele não diz que é proibido a gente sorrir, porque senão tá lascada, né? Não pode sorrir, não pode fazer coisa. A gente pode fazer isso, mas que cada vez mais a gente busque essa alegria que está dentro da gente. Viver estado de alegria é estar plenamente sintonizado com a nossa paternidade divina, através das mensagens silenciosas e sábias que a vida nos endereça. É estar em comunhão com o nosso Pai, através das mensagens. Muitas vezes, Deus nos dá tanto aviso e a gente fica como jumento, né? Ou boi encaretado, só olhando para frente. Deus nos dá, Ele faz a gente se atrasar, a gente, vou perder a hora. Às vezes Ele está fazendo com que lá na frente vai ter uma colisão, um acidente, que eu não esteja presente naquele momento, mas a gente não entende. Porque se a gente procurar se ver em cada situação que acontece no nosso dia a dia, que a gente pensa que nos atrapalha, e que, pelo contrário, estão nos ajudando, a gente não ficaria chateada, não estragaria o dia tão cedo, que tem gente que diz que já acabei o meu dia cedo porque se atrasou, porque o cara deu uma cortada feia no coisa, porque o ônibus chegou atrasado. Então, a gente tem que buscar essas alegrias. Ela é espontânea e realça a beleza e a naturalidade dos comportamentos humanos. Cultivar o reino espiritual em nós facilita-nos o aprendizagem de que a alegria real não é determinada por fatos ou forças externas, mas se encontra no silêncio da própria alma, onde a inspiração divina vibra incessantemente. Durante esse livro, nós somos convidados o tempo todo a nos buscar. Hoje, o que é que a gente quer? Só quer buscar as coisas na internet. A gente só quer tudo já o pratinho feito, se desse até mastigado. Só não queria dentro do estômago, porque tinha ao menos que sentir o gosto, né? Mas hoje a gente só quer a facilidade. E a gente esquece o mais importante, que é essa busca. Se alguém cochilar, eu chamo pelo nome. Essa busca. Nós estamos vivendo um momento em que a gente tem que se encontrar. Não é ninguém que vai se encontrar por mim, não. Eu é que tenho que me encontrar. Eu é que tenho que buscar esse eu. Eu é que tenho que buscar essa alegria. E se eu não achar essa alegria dentro de mim, eu tenho que entender o que está dificultando eu achar essa alegria. Tinha esquecido você, né? Eu tenho que buscar essa alegria. E essa alegria, ela está dentro de mim, como a gente vai ver, todos os prazeres da alma estão dentro da gente. Há só a nossa espera. Na realidade, a alegria começa quando somos responsavelmente livres para sermos nós mesmos. Quando tomamos o leme de nossa vida nas próprias mãos e deixamos de ser escravo de algo ou de alguém. Se encontraram ali, quando muitas vezes a gente tem que fingir o que não é para satisfazer os outros. Já passaram por uma situação que tiveram que ser algo que você não queria porque tinha que satisfazer o papai, ou mamãe, ou marido, ou mulher, ou não sei o quê? Então, quando a gente é livre, quando a gente é responsavelmente livre para sermos nós mesmos, a gente vai encontrar essa alegria. Toda sujeição absoluta, um detalhe. Muitas vezes a gente coloca a nossa alegria no outro. Eu sou alegre porque o meu marido. Eu sou alegre porque a minha mulher. Eu sou alegre. A nossa alegria não tem que depender de ninguém. A nossa alegria tem que depender de nós mesmos. Nós temos que buscar essa alegria. Toda sujeição absoluta de um homem a outro é contrária à lei de Deus. Toda vez que a gente quer obrigar a pessoa a ser diferente do que ela é, a ser o que eu quero, eu estou indo contra as leis de Deus. Eu vou assim, passando já nos coisas. Desapego. O que é esse desapego? Fulana é desapegada.
fulana é desapegada, não é ligada a nada. Ela é uma pessoa totalmente... Muitas vezes a gente confunde esse desapego. A gente acha que é desapegada, mas na hora que tem um negócio a gente se apega, que é terrível. Como ele diz, não adianta fecharmos as cortinas da janela da alma, a fim de levarmos uma vida de sonhos, repletas de pensamentos e vazias de experiência, atenuando ou impedindo os estímulos externos. Isso é um desapego defensivo. Às vezes tu pensa que está sendo desapegado, tu está se defendendo. Eu sou desapegada disso, mas muitas vezes eu estou me defendendo, eu não estou sendo realmente desapegado. Ou uma resignação neurótica e não a virtude genuína. Eu esqueci alguma coisa. Ainda tem outro detalhe. Quando eu vou fazer esses slides, às vezes faz um nome assim, tudo complicado, eu tenho a impressão que ali faltou algum negócio ou subiu. Pessoas é incapaz de perceber. As pessoas, muitas vezes, elas são incapazes de perceber a sua essência. Aquela que está agarrada no ego está vazia do sagrado. Aquela que se liberta, o ego é aquele eu. Eu. Quando eu estou ligada só em mim, eu estou vazio do sagrado. O que é vazio do sagrado? Eu não estou participando das coisas da divindade. E quando eu me liberto, descobre que sem a mente apegada, faltou um negócio, a fatos e acontecimento, valha-me Deus. Tá. É assim, quando a gente está apegada no ego, a gente não enxerga nada. No momento em que a gente se desapega, não pega as palavras não, no momento que a gente se desapega, a gente fica livre, a gente se torna uma pessoa realmente desapegada, principalmente quando a gente se desapega de nos colocar sempre acima de tudo. Falha técnica. Disse Jesus, em verdade eu vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morrer, permanecerá só, mas se morrer, produzirá muito fruto. Quem ama a sua vida, a perde. E quem odeia a sua vida neste mundo, guarda-la para a vida eterna. O entendimento dessas palavras pode nos libertar do sofrimento. Amar a vida ou odiar a vida, que o Cristo se refere, é exatamente o despertar da conscientização de que as coisas vêm e vão na nossa existência. E que é preciso adotar a prática do desapego em relação a elas. O apego é a memória da dor ou do prazer passado que carregamos para o futuro. Atrás de cada sofrimento existe um desapego. O que significa? Não, volta. O que significa? É importante nesse desapego a gente entender que as coisas vêm e vão. O que a gente escuta nas nossas... Vocês ficaram assim, né? O que a gente escuta naquela sala ali? Espíritos como a gente que estiveram aqui e que muitas vezes ainda estão agarrados, apegados ao seu dinheiro, às suas casas, às pessoas, porque a gente se apega às pessoas. E isso nos desprepara, como ele diz, nos desprepara para o nosso futuro. Então, a gente desencarna e fica ligada ainda às coisas aqui da Terra. O que eu desencarnei? O que eu tenho que me preocupar com dívida com que ficou? Que mulher que ficou aqui que vai botar o Ricardão? Que o marido que ficou aqui vai ficar com as outras? O que a gente ainda tem que pensar? Isso mostra o nosso apego. Então, a gente tem que se desapegar, aprender a se desapegar, principalmente para quando a gente desencarnar aí, minha gente. Eita, mas a Cátia está preparada, eu estou tentando me desapegar também, porque a gente sabe como é difícil, a gente é apegada às coisas da terra. A gente vê a pessoa sofrendo com 300 mil dólares, mas se você perguntar, ela diz, eu quero continuar aqui sofrendo. Então, esse desapego é importante para que a gente possa se libertar. E o desapego das pequenas coisas, como a gente vê naquela sala, é um apego ainda do marido de 300 mil anos atrás da gente, da mulher de 400 anos ainda atrás da gente, e disse aquilo. Por que não se desapegaram? Então, a gente pode buscar isso se desapegando. Sabedoria. A sabedoria consiste em possuir uma leitura do mundo voltado para o senso íntimo, capacidade de receber as informações sobre as mudanças no meio e de elas interagir
exprimindo atos e atitudes únicos e originais. A sabedoria, o saber implica a facilidade de elaborar as ideias simples para explicar coisas aparentemente complexas, utilizando os recursos fecundos e inspirativos do universo interior. Muitas vezes a gente pensa que sabedoria é cultura, né? Muitas vezes a gente acha que a pessoa, o bichinho lá do interior, com sua enxadinha, não tem muita coisa para ensinar a gente. Muitas vezes a gente vai no centro espírita, porque se fala no preto velho. O que é que o preto velho tem para me ensinar? Eu ouvi nessa semana de uma criatura que tem um parente doente e que ele disse que lugar é esse que a mãe dele vai, que não aparecem filósofos, instrutores importantes, que só aparecem pretos velhos, pode tossir, e índios. Eu fiquei morta com a colocação quando a pessoa disse isso. Você vê o grau de orgulho que essa criatura doente tem de dizer que a mãe dele vai num lugar que não tem uma pessoa da cultura que ele acha que deve ter, né? Não tem doutor, só preto velho e índio. E sabedoria a gente vê que não está ligada a isso. Nós sabemos que os espíritos, eles se apresentam daquela forma de preto velho, mas poderão colocar pelo grau deles de iluminação a aparência que eles quiserem, de doutor, no máximo que a gente acreditar, eles têm aquela aparência, que não é a aparência dele que vai influenciar nada, é o saber, é o amor que eles têm a cada um de nós. Os grandes educadores da humanidade são considerados homens de sabedoria, eles trabalham à frente do seu tempo, revelando-nos capacidades e habilidades ocultas que sempre existiram entre nós. Educar não é obrigar ou constranger alguém a aprender por meio da força e pressão moral, mas exprimir e liberar a potencialidade do ser. Também não é imprimir, porém fazer brotar ou emergir os dons subjacentes. O que significa? Eu me lembro que no meu tempo, os professores de história era um saco. Acho que aqui não tem não, professor de história. Hoje a gente já vê os professores conversarem, fazer com que a criatura raciocine o que ele está estudando. No meu tempo era História do Brasil, História Geral, e era todo ano a mesma coisa, e quando terminava os anos a gente não sabia de nada porque só era decoreba. Então nós não podemos obrigar ninguém a aprender. E eu tiro isso em relação ao espiritismo. Muitas vezes, por a gente estar frequentando a casa e estar se dando bem e melhorando, a gente quer que todo mundo venha para o centro espírita. Todo mundo a gente queria que estivesse no centro espírita. Infelizmente, nem todo mundo está preparado para vir para o centro espírita. Mas por quê, Kátia? Porque o centro espírita ele exige a mudança da gente. E 99% da gente não queremos mudar. Então, a gente insiste com a pessoa, a gente pode dar orientação, explicar, mas nunca querer, e principalmente, gente, dizer que a nossa religião é a melhor. Todo mundo está na religião que deveria estar. Tem pessoas que são espíritas e saem daqui para serem evangélicos. Uma contradição maravilhosa, mas infelizmente ele pertencia a outra igreja. Então, a gente tem que ter esse cuidado quando a gente se acha muito sabidão da doutrina, de querer doutrinar todo mundo, de querer fazer com que todo mundo venha para o centro espírita ou para qualquer outra religião. Nós não podemos fazer, como ele diz. Educar não é obrigar e nem constranger ninguém. É você fazer brotar. É você botar o aluno para fazer as coisas. É você botar o aluno para raciocinar. Não é tu dar o peixe pescado, é dar a vara para pescar. Então, educar é isso. Ser sábio não se fundamenta apenas no grau de informação ou conhecimentos que temos da vida eterna. Não devemos confundir cultura ou instrução com sabedoria. Muitas pessoas cultas não são sábias, apesar de ostentarem um ar de superioridade intelectual. Eu já vi gente, tem cadeira, eu já vi gente muito formada com não sei quantas coisas, que quando chega na frente
de uma reunião dessa não dá 3 palavras. Ou então aquele negócio. Já vi gente dar palestra olhando para o chão. Não é formato? Não tem não sei quantas coisas? Então não é isso. E a gente vê gente que não tem, só tem, vamos dizer, o segundo grau, onde vê um médico, sei lá, o nome, chega e tá na frente e diz uma palestra todinha. Então a gente tem que tirar esse tipo de desapego. O sábio é aquele que desenvolveu a capacidade sapiencial de comparar, avaliar e ponderar as ideias com a precisão do cientista, com a generosidade dos benfeitores, com a sensibilidade dos poetas, com o bom senso dos filósofos, com a naturalidade das crianças e com o desprendimento dos que amam sem condição. A pessoa que é sábia, ela não obriga ninguém a nada. E essa sabedoria, gente, a gente tem dentro da gente. Tudo que eu estou falando aí, nós temos dentro da gente para brotar. Essa sabedoria nós temos. A gente não precisa obrigar ninguém a nada. E nem ser obrigado a fazer nada. Paciência. O evangelho, na hora que eu abro o evangelho, que sai na paciência, aí o Jonas já sabe que eu... Fecha de novo, abre, paciência. Paciência. Nossa impaciência, paciência é uma coisa que a gente tem dentro da gente que também tem que buscar. Aí ele começa, nossa impaciência desequilibra os processos internos e externos da natureza em nós. Já se viram impacientes? Impacientes, não é sendo paciente. Neurótico, neurastênico, mal-humorado, já se viram? Já viram vocês, a gente, né? Já nos viram assim. Então, essa impaciência, ela tira tudo que a gente tem de bom para trabalhar. Porque ela não deixa a gente raciocinar. Atos e atitudes pacienciosas podem mudar nosso modo de ver e enfrentar conflitos. Uma coisa é a gente estar tranquilo, curtindo o sonzinho do Djavan, dirigindo, cara dá freada, corta, motoqueiro cruza assim, você tá, o bichinho tá no sal, tá tudo na boa. Agora, quando tá em paciência, aquele solzão queimando, aqui a impaciência é dentro da cabeça da gente. Lá fora, às vezes, tá tudo numa boa, mas o vulcão tá aqui. Então, quando tu tá na impaciência, tudo te irrita. Motocicleta lá do outro lado, tu já tá pensando, ele vai, lá na frente ele vai me cortar. O que que eu tenho a ver se o homem vai me cortar lá no sinal? Se ele corre para o sinal, se passou de mim. Então, essa impaciência, ela consegue destruir. Essa impaciência nos leva, gente, a cometer atos horríveis. Primeiro para a gente, nos desgastando, nos deixando mais horrorosos, capazes de fazer atos terríveis, de dizer desaforo, dizer coisa ruim para a pessoa que você ama, você joga lá em cima. O despertar da religiosidade, que essa palavra me lembrou um negócio, proporciona a paz de espírito. Paciência é um estado de alma em que a criatura não é atingida pelas inquietações ou irritabilidade, visto que se libertou do desassossego e da agitação do ego. Quando você está com a paciência, tu está concentrado ali no teu estudo, a música não te atrapalha, o carro que vai passando no meio da rua, a buzina, nada disso te incomoda. Quando tu está impaciente, é o teu estado de espírito. Tudo te incomoda. Tu não consegue se concentrar. Tu não consegue se concentrar para ler. Então, é importante que a gente trabalhe essa paciência. Suportemos com calma tudo o que acontece em nossa existência. Calma. A calma ela é importante na nossa vida, porque no momento de calma, a gente consegue resolver os problemas. Muitas vezes não são nem problemas. Outra coisa também que eu li muito interessante nesse livro, se não der tempo eu vou logo dizer, é o seguinte. A gente tem a mania de culpar os obsessores. Todo mundo quer fazer desobsessão. Por quê? É mais fácil, tem gente cochilando, cansado do trabalho, mas vamos dar... É mais fácil a gente culpar o obsessor do que eu reconhecer que eu estou errada. Muitas vezes o mal-estar que eu estou sentindo, a dor que eu estou sentindo, isso e aquilo, são pensamentos meus. É a minha impaciência. Lá eu pegar o microfone. É a minha impaciência que faz eu sentir. É a minha impaciência que faz eu sentir aquela dor.
não sei o quê, é dor no estômago, é dor na cabeça, é dor não sei o quê, toma Neosaldina, não passa. Acalma essa tua mente, busca essa paciência que essa dor vai passar. Então, tem hora que o obsessor diz, não, vocês viram naqueles filmes que passa aqui? Não, meu filho, não sou eu que estou fazendo nada com você, não. A gente culpa o obsessor porque é mais fácil culpar o outro do que eu querer mudar a mim mesmo. Então, é importante que eu busque isso daí. Os espíritos superiores possuem a necessária paciência de revelar certos ensinamentos na ocasião oportuna. Aí diz, mas por que Jesus naquele tempo não falou do espiritismo? Vocês imaginem. Jesus falou que tinha que amar o próximo, foi que fizeram, crucificaram. Agora imagine, se Jesus pudesse, se a gente tivesse falado, se Jesus tivesse falado isso há 2000 anos atrás. Sabem, não estava trabalhando não. Sabem que o processo de amadurecimento e crescimento humano é constante, mas gradual. É como eu disse para vocês, não adianta a gente querer transformar as pessoas em espíritas, que elas não estão preparadas para ser espíritas, para ser a outra religião. Na religião que tiver, os evangélicos não querem nos levar para a igreja dele, né? Vamos, meu irmão, que vai dar certo, ok? Muitas vezes a gente não está preparada para aquilo. Então, a gente tem que observar, como ele disse, a espiritualidade, ela é inteligente. Tudo bem, minha filha? Ela busca dizer as coisas certas na hora certa. Não adianta, muitas vezes, a gente quer fazer com aquele nosso parente, nosso amigo, seja isso e aquilo, não dá, ele ainda não está preparado. Pode tossir, minha senhora, aí. Ou, vá. Vai. Ali. Afetividade. O que é afetividade? Amar não significa esperar que alguém nos satisfaça todos os anseios e necessidades que cabe só a nós satisfazer. A gente ama as outras pessoas, mas as outras pessoas têm que fazer o que eu quero. Não é assim? Quando o marido não faz o que a gente quer, oh Jesus, começa a acabar o amor, a simpatia e até a amizade. Mas a afetividade é isso, você não tem que esperar que as pessoas satisfaçam todos os seus desejos. Quem tem que satisfazer os nossos desejos somos nós. Hoje vocês vão sair daqui entendendo que vocês vão ter que fazer as coisas por vocês. Porque ninguém é responsável de fazer nada por ninguém, por nós, a não ser nós mesmos. No futuro, a religião superior ou natural só será fundamentada na mais afetuosa fraternidade. O futuro é universalismo, é todo mundo junto, católico, protestante, espírita, espiritualista, tudo, porque a gente vai falar de um mesmo Deus. Não vai existir diferença nem nada que nos separe. Professado individualmente pela criatura que superou o ser religioso e desenvolveu em si o ser religiosidade. O religiosidade é o geral, é o amar todo mundo, não é só o respeitar o espírita. Então, que respeitar todo mundo nas suas religiões. Tudo que existe tem sua origem no amor, essência fundamental de todas as coisas que vivem sobre a terra. A busca do amor é o principal anseio de todo ser humano. Quem é que está aqui? Quem é que quer ser amado? Aqui, levante o dedo. Pelo amor de Deus. Todo mundo. Todo mundo quer ser amado. Todo mundo busca o amor. Aí qual é o amor que a gente quer? Quem não é casado quer um marido. Quem não tem mais marido, aí quer o outro, né? Quem é a mulher é não sei o quê. A gente sempre quer um amor na outra pessoa. Por que a gente não busca esse amor em nós mesmos? Por que a gente não busca essa felicidade? Ah, Kátia, é proibida agora eu ter um marido. De jeito nenhum que eu não estou dizendo que é proibido. Eu só estou dizendo que a gente não deve buscar esse amor e se completar em outra pessoa. Eita, eu tenho que procurar um livro aqui. A mitologia greco-romana nos transmite, por meio dos autores, a seguinte história. Agora eu não sei mais onde é que está a história. Era o seguinte. Diz que tinha uma... Como é o nome? Volta aí, Moaro. Só para me saber qual é o nome. Afetividade. Só um instantinho, minha gente. Estão pensando aí no amor. Afetividade, 51. Diz que antigamente, em uma diferente civilização, os seres possuíam 2 cabeças, 4 braços,
e pernas e 2 corpos distintos, masculino e feminino. Mas apenas uma alma. É o ventilador. Naquele dia tu ficou bem ali, deu certo, na cadeirinha, mas pode ficar. Viviam em pleno amor e harmonia. E justamente esse equilíbrio, que a pessoa, quando a gente está numa boa, o que é que o outro quer? Que a gente se lasque, né? Justamente essa harmonia. Cadê Cátia? Esse equilíbrio provocou inveja e ira de alguns deuses do Olimpo. Enfurecidos, enviaram àquela civilização uma tormenta repleta de trovões e relâmpagos que dividiram os corpos, homem e mulher, repartindo a alma ao meio. Diz a lenda que até hoje os seres lutam na busca da sua outra metade, a sua alma gêmea. Vocês estão ainda em busca dessa alma gêmea, né? Quando a gente busca essa afetividade, a gente quer o quê? Sempre buscar quem complementa a gente. A gente tem que entender, a gente precisa da outra, a gente convive com outra pessoa, mas quem nos completa somos nós mesmos. Aquela alma gêmea não existe. Não existe aquele ser. Por que, Cátia, que não existe? Porque aquele ser perfeito que a gente quer, o príncipe montar no cavalo branco, não existe. Aquela princesa, não sei o que, já era. Porque a gente enxerga a pessoa quando está namorando. Quando casa, do mesmo jeito eles dizem com a gente. Se perguntar os ex, os ex, os ex, como se diz, era assim assado, era um saco a criatura. E a gente bota a culpa, e ele era assim, era assado. Por quê? A gente se vê linda e maravilhosa, e ele vê os nossos defeitos. E a gente vê o defeito dele e ele se acha lindo e maravilhoso. Então, essa busca dessa outra metade, enquanto a gente viver buscando essa outra metade, a gente nunca vai ser feliz. Porque essa outra metade não existe para nos completar. Deus nos fez botou para a gente conviver com as outras pessoas, mas não essa busca como a gente vê hoje em dia, as pessoas desesperadas, atrás dessa outra metade, fica com fica com 50, 100, e a outra metade não apareceu ainda. Explicam-nos benfeitores que não há alianças predeterminadas. Não existe aquela história do fulaninho com a cicrantinha com o espírito, que os bons espíritos vão juntar. Quanto mais iluminadas as almas, mais unidas serão pelo laço do amor real. Quanto mais elevado o espírito, as pessoas se atraem. Meu Deus, por que eu fui arranjar esse marido assim assado? Porque ele é que está no teu nível. Vocês estavam na sintonia. E a gente fica, meu Deus, mas eu estava péssima. Mas era, minha amiga, sua sintonia. Porque quanto mais elevado, esses amores, essas almas gêmeas, esses casamentos que a gente acha maravilhosos, são reencontros mais de pessoas iluminadas, pessoas que já trabalharam, que se reconhecem pelo seu grau de evolução. E a gente vê nos livros, eita, os maridos hoje, meu Deus. A gente vê nos livros que lá no plano espiritual existem esses casamentos, essas coisas, mas de almas afins, de pessoas que se simpatizam, que se gostam, sem ter essa coisa que a gente tem aqui na Terra, que a gente está atrás dessa alma gêmea, mas em busca de outros prazeres também, que no plano espiritual não tem esses prazeres físicos. O Espiritismo vai mais além, quando nos explica que nossa mentalidade sobre almas gêmeas é exclusivamente alicerçada sobre uma visão romântica de união afetiva. Na realidade, antes de sermos homens ou mulheres, somos espíritos imortais, vivendo temporariamente na Terra. Estamos tirando as férias na Terra. Que o nosso retorno, a nossa verdadeira pátria é lá, apesar de a gente não querer desencarnar. Apesar da gente ter medo de desencarnar, que é o mesmo medo de quando a gente vai nascer. Porque a gente tem medo de fracassar. Os livros de André Luiz diz isso, momentos que vão reencarnar, em que são preparados, eles têm um medo, porque sabe que quando chegar aqui a gente quer cair na gandaia. Autoconhecimento. Autoconhecimento é a capacidade inata que nos permite perceber de forma gradativa tudo o que necessitamos transformar.
Ao mesmo tempo, amplia a consciência sobre nossos potenciais adormecidos, a fim de que possamos vir a ser aquilo que somos em essência. Esse autoconhecimento, ele é de vital importância na nossa vida. Por quê? Quem é que nos conhece melhor? Quem sabe aqueles defeitos horrorosos que nós temos? Quem sabe daquela nossa inveja, que ninguém nem imagina que a gente tem? Quem sabe de um ódio que a gente tem guardado? Nós. Então, esse momento a gente está vivendo, a gente tem que viver um momento de se conhecer. O que realmente eu sou? Não precisa postar na internet. Faz a tua avaliação. É importante a gente se conhecer. Por quê? Porque com esclarecimento e com o nosso conhecimento, a gente vai trabalhar esses nossos defeitos, porque todos nós temos defeitos. E esses defeitos têm que ser trabalhados. E eles têm que ser trabalhados não é pela Dona Conceição, pelos bons espíritos, não. Por mim, porque eu me conheço. Então, cada dia a gente tem que buscar qual é aquele nosso defeito. O que é que eu sou hoje? Eita, mas eu tive a inveja lascada, porque eu vi ali um carro, não sei o quê. Para que precisa dessa inveja? Quer dizer, nas mínimas coisas que a gente vê o que a gente é. Para que eu tenho raiva disso? Para que eu desejei aquilo? Como é que eu tenho um sentimento horroroso guardado dentro de mim? A gente tem que se questionar e trabalhar para colocar esse sentimento para fora. Eu também estou lendo outro livro muito maravilhoso, que também a gente vai ajeitar uma palestra, em que ele diz que a gente tem que colocar essas nossas sombras. Ele chama de sombras, porque é o nosso escuro, é o que a gente tem de mais terrível guardado a 7.000 chaves, para ninguém saber. E isso nos atrapalha, por quê? Porque essas sombras acham de desabrochar naquele momento que a gente não está muitas vezes preparado. Então, a gente nos conhecendo, a gente sabe se preparar para uma situação difícil. Quem é que está vivendo situação difícil? Alguém? Tem alguém aqui vivendo situação difícil? Todo mundo, gente. Todo mundo está vivendo um momento difícil. E para que é melhor trabalhar esse momento difícil? Nos conhecendo. Porque eu vou saber como agir. Agora, se eu posto de boazinha, se eu posto de santinha e ver um negócio ruim, como é que eu vou cair das tamancas, como se diz? Então, eu tenho que trabalhar esse meu lado para na hora que vier, como chamar o papai, a bordoada, eu estar preparada. Só tememos o que não conhecemos. O que desconhecemos, né? O autoconhecimento requer um constante exercício no reino do pensamento reflexivo sobre as sensações externas e internas. Viver uma vida sem reflexão é como escutar uma música sem melodia. Já escutaram uma música sem melodia? Nem existe, né, eu acho. Mas o que ele quer dizer aqui? A gente tem, nós não somos e nem fomos acostumados a nos conhecer, a fazer esse exercício diário. Todo dia a gente tem que fazer esse exercício. Tem que se conhecer para poder trabalhar, como ele diz. Como é que eu faço uma reflexão? Vamos começar fazendo a reflexão do nosso dia. Como é que foi o meu dia? Eita, passei um carão ali. Eu tratei mal, não sei o quê. Tem um monte de coisa ruim que a gente fez, né? Não sei, sou boazinha, fiz isso, fiz aquilo. E o que foi que isso serviu? Me chateei, fiquei impaciente, tive enxaqueca, deu dor aqui, deu dor ali. Tenho que trabalhar isso. Para quê? Para na próxima ocasião que surgir aquela mesma situação, eu estar preparada, porque eu já sei como é que foi. Mas se eu não raciocinar, se eu não pensar no que eu fiz de errado, vai acontecer de novo, eu vou agir do mesmo jeito. Então, é importante que a gente se conheça, é importante esse autoconhecimento. Ele nos dá a habilidade de saber como e onde agem nossos pontos frágeis. Não tem pessoa que ela acerta, quando ela quer nos magoar, ela não vai lá no ponto? Chega, parece que adivinha, né? Porque quem nos conhece também sabe quando pode nos machucar. Então, esses pontos frágeis, a gente tem que tornar esses pontos frágeis fortes. Fortes para quando cutucarem lá com a varinha quente, dançou. Porque eu já superei aquilo dali. Então, mas como é que a gente supera? Se conhecendo. A gente tem que se conhecer.
E até a quem atribuímos nossas emoções e sentimentos, facilitando-nos compreender melhor o que nos rodeia. Esse autoconhecimento vai fazer com que a gente entenda as pessoas que estão ao nosso redor. Muitas vezes nós somos incompreensíveis com as pessoas que estão ao nosso lado. Nossos parentes, nossos irmãos. Muitas vezes nós somos incompreensíveis, não entendemos. Porque se a gente não se conhece e não se entende, como é que eu vou poder entender o outro? Então, é importante eu me conhecer para que eu possa entender a fragilidade e a fraqueza do outro. Caminhar no processo do autoconhecimento significa desenvolver gradativamente o respeito aos nossos semelhantes, impedindo que façamos projeções triviais e levianas de nossa deficiência no outro. A gente não é acostumado a ouvir que quando a gente fala mal de alguém, o que nós estamos falando mal é que a gente está morrendo de inveja. Quando a gente diz, olha a bicha em cima de um salto, porque eu queria estar em cima do salto e não dá mais para andar no salto. Ó, isso é sapato que vem, que é de no meio da rua, mas eu queria estar lá, em cima do sapato sassaricano. Então, quando a gente fala do outro, nós estamos falando do que a gente tem vontade de fazer. Quando eu digo ficar com 50, eu devo ter vontade de ficar também, né? Falando mal dos outros. Então, é nisso que é esse autoconhecimento que a gente tem que fazer. É quando a gente se reconhece, se conhece, a gente não bota nos outros os nossos defeitos e as nossas projeções ruins. Respeito. Quem gosta de respeito? Quem gosta de ser respeitado? Você me respeite, você sabe quem eu sou, né? A gente não diz muitas vezes isso para uma pessoa. Você não sabe com quem você está falando. Quem? João ninguém, uma Zé ninguém, uma Maria ninguém, mas a gente se acha. Esse respeito, somente optando pelo autorrespeito, tudo aqui vocês estão vendo. Alto. Eu só posso respeitar se eu me respeitar. Eu só posso respeitar as pessoas se eu me respeitar como pessoa. A gente respeitando, conseguiremos respeito alheio e encontraremos nos outros a mesma dignidade que damos a nós mesmos. Num futuro breve, quando a mulher se legitimar pelo que é e onde quer chegar, adquirirá o respeito dos outros e de si mesma. Aqui em relação que a gente vê que muitas vezes a mulher ainda é muito discriminada no trabalho, em casa, isso e aquilo. Mas o importante é a gente buscar esse respeito. Quando renunciamos ao controle de nós mesmos, a gente adora se controlar ou não. A gente adora ser perfeita, fazer tudo certo. Só eu sou a mãe mais certa, só eu sou a mulher perfeita, só eu sei cuidar da minha casa, organizar o meu trabalho, fazer o meu trabalho eficiente, só eu sei. Quando a gente renuncia a esse controle, porque não existe essa história da gente se controlar desse jeito. Com toda certeza, outros indivíduos tomarão rédeas de nossa vida. Tem pessoas que deixam as outras criaturas tomarem de conta da sua vida. Fazerem com ela, você vai fazer assim, você vai andar assim, você vai por aqui, hoje você vai ali. Vocês conhecem alguém assim? Eu conheço. Que as pessoas mandam na vida. E a gente não pode deixar isso acontecer com a gente. E nem querer que a gente faça com os outros, que é o mais importante. Quando nos respeitamos, somos livres para sentir, agir, ir, dizer, pensar e saber o que autodeterminamos. Confiantes em que se estivermos prontos no tempo exato, o poder superior do universo nos dará todo o suprimento de apoio e toda a orientação para cumprirmos o sublime plano que ele nos reservou. A gente tem que dar aquele tempo, a gente tem que esperar, a gente tem que estar preparado, a gente tem que não deixar que as criaturas queiram nos dominar, queiram mandar a nossa vida, queiram fazer. Porque nós temos essa responsabilidade por nós mesmos. Liberdade. A liberdade, como todas as demais conquistas da alma, só será alcançada se for compartilhada com os outros. Para estar em plena liberdade, precisamos nos soltar, fluir pelos ritmos das vidas. Muitas vezes é no ato de perder que encontramos a razão da própria existência. Vê se eu botei alguma cor depois, Mara. Liberdade é um direito natural, faz parte de nossa herança divina. E para crescermos, devemos usá-la sempre que necessário. Eis algumas perguntas que podemos fazer a nós mesmos. Eita!
para identificarmos nossas crenças e valores positivos e não como eles afetam a nossa vida. Aqui são algumas perguntas que a gente vai fazer agora e a gente vai pensar ainda. Qual é o grau de influência da opinião alheia sobre meus atos e atitudes? Que diabo é isso? O que a opinião dos outros influencia a minha vida, as minhas atitudes, o que eu vou fazer? É importante que seu fulano, dona Cicrana, A ou B, saiba que eu estou fazendo isso direitinho. Eu tenho que fazer isso porque a dona fulana quer, o seu Cicrano, o seu Beltrano. Que crenças cooperam para o meu bem-estar interior? O que eu acredito que pode melhorar o meu interior? A minha vida interior? Em que eu acredito? O que faz eu acreditar que possa melhorar a minha vida interior? O que dificulta ter suficiente autonomia para tomar minhas próprias decisões? Por que eu não posso tomar minhas decisões? O que dificulta eu tomar as decisões na minha vida? Eu sempre tenho que delegar para as outras pessoas decidirem. Ah, não, eu tenho que falar com fulano para ver se dá para me fazer isso. Porque senão não vai dar certo. O que me impede de desfrutar uma vida plena? Por que eu não posso desfrutar uma vida plena, uma vida boa, uma vida feliz? O que me impede? Por que costumo fingir para agradar aos outros? Vou fazer isso porque eu sei que ela gosta. Comportadinha, aluna comportadinha, senta na frente, doida para conversar lá atrás. Isso na nossa vida. O que eu costumo fingir para agradar aos outros? Vamos pensando, minha gente, isso é uma avaliação séria que a gente tem que fazer dentro da gente. O que eu tenho que fingir? Por que eu tenho que ser boazinha? Por que eu tenho que ser educada aqui ou ali? Qual a razão de manter minha reputação alicerçada em um modelo exemplar? Por que eu tenho que ser perfeita para os outros? Por que eu tenho que ser perfeita? Por que eu não posso errar? Eu tinha uma característica que a Catinha não esquecia nada. A Catinha se lembrava de tudo. Aí chegou um tempo do negócio, vai pra lá com o diacho de Catinha se lembrar. Hoje não quero me lembrar mais de nada. Ah, esqueceu, esqueci. A gente tem que se dar o direito também de esquecer. Por que eu tenho que me lembrar de tudo? Mas já a gente, por causa dos outros, para agradar os outros, a gente se submete. Meus conceitos facilitam a minha autoconfiança? O que eu acredito, o que eu estudo, o que eu vejo, facilita eu ter confiança em mim mesma? Na realidade, o livre-arbítrio, que é essa liberdade de agir e pensar, nos concede o poder de mudar nossas ideias, nossos modelos, concepções ou pensamentos e de optar por crenças mais apropriadas ou favoráveis ao desenvolvimento de uma nova concepção no universo interior e exterior. Nós temos o livre-arbítrio. Essa coisa maravilhosa que Deus nos deu para a gente dizer, ou eu faço ou eu não faço. Ou eu vou ser espírita ou eu não vou. Ou eu vou ser católico ou eu não vou. Ou eu vou ser protestante ou eu não vou. Porque ele diz, né? Apropriadas ou favoráveis a mim. Então, a gente tem que fazer o que é melhor, o que eu acho que é melhor para mim naquele momento. E arcar depois com as nossas consequências, né? A liberdade, como todas as demais conquistas da alma, só é alcançada verdadeiramente se for compartilhada com os outros. Eu tenho que compartilhar essa liberdade com os outros. Eu não posso querer prender ninguém para me ser livre. Eu não posso dizer que eu sou livre se eu prendo alguém. Lucidez. Enquanto vivermos de forma mecânica, trabalhar, dormir, acordar, não sei o quê, irrefletida, que tem gente que nem pensa. Acorda, dorme, levanta, não sei o quê, passa o dia trabalhando, volta, vai, dorme, amanhã tudo do mesmo jeito. E se a intervenção consciente da lucidez e do discernimento, nos privaremos de possuir uma mente tranquila e um coração pacificado.
essa coisa, sempre ele nos fala que essa coisa mecânica, a gente não refletir, a gente não se avaliar, a gente não se autoconhecer, ela vai dificultar cada vez mais eu ter essa mente tranquila. O que a gente vê muito quando a gente vai dar os passos, a cabeça da maioria de vocês, quando a gente dá aqueles passos na maca e tudo, a cabeça de vocês está um frito, que daqui que a gente vai juntar aquele negócio ali tudinho, não dá tempo num passe só. Porque a cabeça, você está sentindo alguma coisa? Eu pergunto à pessoa, não. Aí na hora que a gente vai lá na cabeça, se pudesse imaginar aquela confusão, aí a gente vai lá acalmando aquela mente. Acalmando, e a gente sente que a mente se acalma. Porque a gente transmite para aquela criatura aquela paz, aí vai acalmando aquela mente, acalma. E a gente vai dizendo para a pessoa, acalma, meu irmão, essa mente, acalma, acalma. E a pessoa vai relaxando. Por que a gente manda respirar? Ai, porque a dona Conceição quer aparecer, aquele negócio, respira, 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 inspira, respira, inspira. Não, gente, todo mundo que já respirou, eu vi aqui, ó, vocês estavam com os olhos fechados, eu estava assim, ó, para me saber se eu tinha alguém com o olho aberto. Eu vi que vocês estavam curtindo. Vocês se sentem bem respirando. Quem é que faz isso em casa? Graças a Deus, os dedos se levantaram. E devemos fazer isso em qualquer lugar. A gente está aperreada, a gente está não sei o quê, para. Respira, não precisa ficar aquele também negócio alto demais que a Conceição manda, né? Porque senão o pessoal vai pensar que vocês estão tendo um negócio. Mas você fica lá, aí solta. Você vai ver, aí até o ambiente melhora. Quem possui a lucidez não exalta o talento, nem evidencia, valha-me Deus, a inabilidade. Simplesmente analisa os fatos na sua totalidade, utilizando os olhos da equanimidade, ou seja, do entendimento, da impaciência. Quer dizer tudo isso aí. Quem tem lucidez, ele não fica dizendo, evidenciando as coisas, não. Ele trabalha naquele calado. Ele trabalha no sentido de melhorar, de ajudar as outras pessoas também. Ai, que isso não dá tempo. No desejo, daqui eu gostei. No desejo, corremos ansiosamente a fim de conquistar a qualquer preço o que não temos. No apego, paralisamos o passo, agarrando-nos a tudo aquilo que já possuímos. Quando a gente já falou do apego, que a gente é apegado às coisas, a gente se agarra. Buda alerta que não devemos permitir que o julgamento dos outros determine quem somos e o que devemos sentir ou fazer. A propósito, não devemos deixar que o ponto de vista dos outros decida a hora de correr, desacelerar o passo ou parar completamente. Nós não podemos deixar na mão dos outros o que a gente deve fazer. Sempre quem tem que tomar a decisão somos nós. E principalmente porque, para a gente no pai, eu fiz isso porque a dona Conceição mandou, não fiz isso que a Cátia falou, não fiz isso. Não, eu fiz isso porque eu quis. Eu errei. Não é vergonhoso a gente dizer que errou. Todos nós podemos errar porque nós estamos aqui na escola do aprendizado. Se nós deixarmos que os elogios e as críticas das pessoas afetem nosso senso íntimo, então seremos prisioneiros dos juízos alheios e perderemos a alegria de viver. Porque a gente não vai ser a gente mesmo. Falta quantos? Naturalidade. Tá, não. Naturalidade. Todos nós somos água da mesma fonte, mas corremos momentaneamente em lugares diferentes. Aqui são as pessoas, aquelas que a gente simpatiza, vamos dizer, elas estão correndo aquela mesma água, mas tem pessoas que estão em momentos diferentes, a gente tem que entender isso, que cada um está no seu momento. Por que será que habitualmente analisamos a conduta ética dos homens só pelo aspecto teológico e descartamos a fundamentação científica apoiada na natureza? Infelizmente, a maioria de nós porta-se como um barco desgovernado, à mercê dos vendavais e dos rochedos, ou seja, da opinião dos outros, do que os outros querem ser, o que a gente quer mostrar para os outros que a gente é. Não acreditamos estar nas mãos de Deus, porque se a gente acreditasse que a gente estava nas mãos de Deus, a gente não seria um barco desgovernado. Se a gente acreditasse que Deus está na nossa vida, nos momentos mais difíceis a gente não pensava em se matar, a gente não pensava em prejudicar o nosso próximo. No universo, não há nada que esteja desvinculado da sabedoria das leis divinas e naturais. Tudo que existe está de acordo com a ordem celestial e cada um de nós faz parte de um plano específico. Tudo que acontece neste mundo aqui, Deus tem conhecimento.
Deus, as coisas, as nossas dificuldades, Ele tem conhecimento. Pois então, esse Deus é péssimo? Não. Ele te deu, Ele te mostrou como é que tu tem que reagir. Ele te mostrou como é que tu tem que fazer frente àqueles problemas. Quando é que a gente cresce, gente? Naqueles momentos que a gente está numa boa, que a gente nem se lembra de que Deus existe, porque a gente já fez isso. Quando a gente está numa boa, está tudo bom, dinheiro correndo frouxo, saúde, não pensamos nem nada. Agora, quando o negócio aperta um pouquinho o dedo, aí tu, valha-me Nossa Senhora, Jesus tem poder. A gente se lembra que tem um Deus superior. E Deus não fica longe da gente em momento nenhum. No momento de alegria que a gente está naquele desvaneio louco, Ele fica muitas vezes triste, porque Ele sabe do que vem depois. Então, a gente cresce é quando a gente está lá naquele sofrimento. Quando a doença bate na gente, a gente reconhece que tem um monte de gente doente. Quando tem uma pessoa doente na nossa família, a gente, ai, minha gente, quando vai rezar de noite, Senhor, ajudai quem está na UTI. Quando a gente está numa boa, quem é que se lembra que está na UTI? Ninguém. Então, nas dificuldades é que nós crescemos. Nós somos imperfeitos que a gente poderia viver no bem bom. Mas nós não temos condições, nós não seríamos legais. Então, o sofrimento, ele vem, a gente busca esse sofrimento. Deus não manda sofrimento para ninguém. Nós buscamos através das nossas atitudes. E é nesse sofrimento que a gente buscou que a gente tem que crescer. Os humildes aprenderam com a introspecção a fazer de si mesmo um canal, um espaço transcendente por onde flui silenciosamente a inteligência universal. A pessoa humilde, gente, é maravilhosa. Vocação... Pode passar, Moara. Todas as almas veneráveis da humanidade possuem plena consciência de que falar com humildade é errado, não torna ninguém humilde. Aquela vozinha maravilhosa, oh, Senhor, não quer dizer que eu seja humilde, de jeito nenhum. Pisa no pezinho que ela grita um negócio bem danado. A humildade nada tem que ver com a presença ou a ausência. Fulano é tão humilde, mora na casinha tão simples, também isso não é humildade. Mas com a forma de comportamento íntimo. A pessoa humilde é no íntimo da pessoa que a gente vê que a pessoa é. Nós conhecemos pessoas que têm muito dinheiro e que são mais humildes de quem não tem, só tem muitas vezes a Bolsa Família. Não é os bens materiais. Na atualidade, onde se associou humildade com inferioridade, submissão e pobreza, quando você chama a pessoa de humilde, a pessoa se ofende. Humilde? Porque ela já liga com isso daqui, vale? Submissão, pobreza. Fulano é humildezinho. No entanto, ela está relacionada com a distinção, gentileza, lucidez, graciosidade e simplicidade. Essas palavras chegam a balançar assim, Jesus do céu. Precisão. Entre todas as virtudes, somente a humildade não se realça. A pessoa que é humilde, ele quer dizer o seguinte, a pessoa que é humilde, ela nunca diz que é humilde. Porque ela não se vê como humilde. Porque o verdadeiro humilde não acredita que seja. A gente faz uma caridade, aí eu já fiz minha caridade. Aí eu sou caridoso. Eu dou para isso, eu dou para a Associação dos Cegos, a PAI, não sei o quê. Achamos que estamos abafando. Aquela pessoa verdadeira humilde, ela faz tudo isso, mas ela não bota para fora, porque ela acha que não está fazendo nada. O humilde examina e pondera o orgulhoso, porque um dia também, isso eu achei lindo, porque um dia ele também o foi. O arrogante, porém, como ainda não conquistou a humildade, não sabe apreciar e valorizar. A pessoa que é humilde, ela entende quem é o ignorante. Às vezes a gente dá uma leixada na pessoa, a pessoa dá a gente, como a gente diz, luva de pelica, que a gente fica, meu Deus do céu. Eu nunca imaginei que essa pessoa agiria comigo desse jeito, eu sendo ignorante. Por quê? Ele entende que eu sou um ignorante. Ele entende que eu ainda não cresci, porque ele já foi um ignorante. E superou. E a gente que ainda é ignorante, a gente ainda não conseguiu superar essa ignorância. Aliás, só quem tem plena consciência do seu valor pessoal é quem não precisa exaltar. Compaixão. 5 minutos eu vou passar. Ter compaixão é possuir um entendimento maior das fragilidades humanas. É quando nos tornamos mais realistas, menos exigentes
e mais flexíveis com as dificuldades alheias. Aqui, vocês estão vendo que nós, o tempo todo, nós estamos sendo chamados a ver as dificuldades dos outros, a enxergar as dificuldades dos outros, fazendo a avaliação das nossas. Quanto mais compaixão tivermos pelos outros, mais nossa visão do mundo se expandirá. Toda criatura digna tem como característica comum a compaixão. A compaixão e a sensibilidade são partes do amor cristão e ferramentas eficazes para entrarmos em contato com os outros sente e escutá-lo com atenção. Essa capacidade, ela faz a gente entender outra pessoa. A gente faz entender que a pessoa, ela é ignorante, ela está num momento de ignorância. Como a gente disse por nossos obsessores, meu irmão, nesse momento, você está nessa situação de ignorância, porque você não tem do conhecimento. Só podemos expressar compaixão se utilizarmos uma atmosfera de aceitação e respeito pelas dificuldades alheias. Dessa maneira, podemos penetrar e tocar o espírito da outra pessoa. Vai. Não podemos ser autênticos se não formos corajosos. Temos que ter a coragem. Mais corajoso, como ele diz, não é a gente ser desaforado, mal educado, dizer as coisas que a gente quer, não. Daí não é coragem, não. Coragem, como ele diz... Vai, Moira. Coragem não é arrogância, ardilosa, determinação astuta e agressividade. É, na realidade, a certeza íntima que se demonstra na moderação dos atos e atitudes, na firmeza de caráter e no desempenho perseverante de uma atividade. É necessário coragem para assumir as consequências de nossas ações e desacertos. Nós temos que ser muito macho e muita mulher para assumir o que a gente errou, para assumir que a gente fez uma coisa errada, para assumir que a gente não é aquela pessoa perfeita. A gente tem que ter essa coragem de assumir isso daí. Para sentir e fazer as coisas que acreditamos serem certas para nós, para aprender a dizer não, impedindo que passamos a vida inteira sendo usados ou explorados, para ver as coisas pelo lado bom, esperando sempre uma solução favorável, para não aceitar, daqui também gostei, para não aceitar responsabilidades que não são nossas, mas de amigos, parentes imprudentes que se omitem a executá-las. A gente não adora fazer as coisas pelos outros, assumir as coisas pelos outros? Deixa o outro assumir. Deixa o outro assumir, sem peso na consciência. A gente tem que deixar a pessoa fazer a sua parte. Eu não posso tomar conta do mundo, não. Eu vim aprender disso um dia desse. A gente não pode dar conta de todo mundo, nem resolver a vida de todo mundo, não. A gente tem que deixar a pessoa ir, se soltar. A gente não pode deixar o filho aqui naquela coleira, porque o mundo está bem aí. Compreensão. Quando se trata da compreensão em Deus, não neguemos nada, mas nem afirmemos nada, apenas esperamos confiantes. O estado luminoso é a mão misteriosa que nos aproxima daquilo que nos é útil e nos afasta daquilo que não nos serve. A compreensão da natureza, palavra latina, natureza personificada, deve ser vista como uma soberana que se dedica a esclarecer constantemente os conflitos pessoais e os enigmas da humanidade. Individualidade está associada à ampliação da consciência. Cada indivíduo, nós fomos criados, todo mundo foi criado, uma pessoazinha diferente de outra. Nós não vamos encontrar nenhuma pessoa igual, nem os gêmeos univitelinos. Individualizar-se é reconhecer a sua própria maneira de desenvolver física, emocional e espiritualmente. Sempre o nós, sempre o eu me desenvolver, eu me conhecer, eu me mudar. Segurança, só tropeça quem está a caminho. Se a pessoa está parada e nunca anda, ela não vai tropeçar. Mas a pessoa que quer meter a cara, ela pode tropeçar. E fazer daquilo que se torne seguro. Eu errei, eu caí, eu fracassei, mas eu vou me levantar e vou seguir em frente. Fincar-se numa só linha de pensamento é assim. Só isso daqui é certo. Eu não posso abrir minha mente para estudar outras coisas. O espiritismo tem que ser só isso aqui. As obras básicas, não. O espiritismo cresceu. Eu tenho que procurar outras vertentes. Isso dentro de todas as religiões. Eu estou falando da nossa. Renovação. Ao se renovar, o homem transformará o mundo. Não devemos voltar nossa atenção para modificar as coisas de fora, mas para aprimorar e despertar as coisas na nossa intimidade. A gente adora mudar as coisas de fora, mudar a casa, isso e aquilo. E esquece de mudar a nós mesmos, que é o mais importante para que a nossa vida melhore.
O progresso chega à humanidade gradativamente. Nada vai mudar de uma vez no mundo, não. Pronto. Tá? Criatividade. Criar a capacidade inata de desestruturar algo e reestruturar. Tem pessoa que desmancha, os meninozinhos desmancham um carrinho todinho, monta tudinho. Criatividade. A gente tem que ter essa criatividade na nossa vida. Eu não sei fazer comida, mas eu sei fazer outra coisa. Uma vez foram colocar um computador, o homem me explicou tudo, eu achei que eu não tinha entendido. Quando eu fui ligar lá o negócio, eu não sabia de nada. Eu liguei, moço, é porque eu estou com um problema aqui, aí eu queria que o técnico viesse. Não, minha senhora, eu vou ter que lhe explicar pelo telefone. Disse, pelo telefone? Pois tá certo, vamos fazer o seguinte, sou enfermeira, eu vou lhe explicar como é que a gente faz a injeção na veia. O senhor pega o mangote, amarra no braço, pega a agulha, limpa as mãos, pega a agulha, enfia, puxa o sangue, no veio o sangue, enfia. O senhor entendeu agora? Não dá para me explicar pelo telefone. O senhor tem que vir aqui. Então, essa criatividade é a gente fazer da nossa vida, dos nossos problemas, sempre uma coisa nova. Não se sentir, vamos dizer assim, aconteceu uma coisa errada, isso e aquilo, e eu vou ficar ali sem fazer nada, não. Perdão. Perdoar, ai meu Deus, perdoar é bom e saudável, mas viver desculpando indefinidamente... A pessoa faz a mesma coisa. Não é aquele perdão que Jesus diz 70 vezes 7, não. É aquela coisa chata que a pessoa faz e que tu sabe que vai te desculpar, que sabe que tu vai desculpar, fazendo o mesmo erro por besteira. O julgamento precipitado pode vir a ser o fracasso da compreensão, porque perdoar é, acima de tudo, a habilidade de compreender as dificuldades. Esse perdão, quando a gente compreende a dificuldade da pessoa, a gente perdoa quem fez o mal a gente, por pior que tenha sido. Se você entender por que aquela criatura fez aquilo contigo, tu consegue perdoar. Às vezes dizer o perdão é difícil, não. É difícil porque a gente não entende. Não entende o que a pessoa fez. A pessoa, não, por exemplo, não era igual a mim, não tinha meu conhecimento, infelizmente fez. O amor, era bem umas 10 páginas. Desenvolve a característica das pessoas, distinguindo e particularizando a pessoa. O amor nos põe à disposição o mais frutífero e abençoado dos terrenos para o crescimento interior. É um solo fecundo. O amor, no amor a gente transforma tudo. No amor a gente consegue perdoar as pessoas, consegue ser mais criativo, consegue ser tudo. Vivemos na atualidade a mais grave das privações humanas. A incapacidade de manifestar o nosso amor. Nós estamos vivendo um momento que muita gente não pode manifestar o amor. E carinho, claro e honesto, sem nenhum receio de ser mal interpretados. Tudo hoje, quando a gente vai fazer, a pessoa já fica pensando outra coisa. Se a gente tratar bem, pode ser não sei o quê. Se a gente está no coisa, me tratou bem, pode ser que queira me pedir um favor depois, lá no meu trabalho. Tudo a gente está vivendo esse momento no planeta Terra, em que a gente não pode realmente, muitas vezes, ser a gente mesmo, mas imaginando o que o outro está pensando, que é o que a gente não deve pensar. Tá? Generosidade. A generosidade não consiste em doar, dar. Vou acabar com vocês estão. Pode passar. A generosidade não significa dar, doar. Muitas vezes a gente dá porque é mais fácil. A gente dá as roupas porque a gente vai encher o guarda-roupa de novo. Não é porque a gente seja boazinha, não. E a aceitação. Apenas aquele que aceitou a mudança de atitudes é que se pode considerar realmente curado, pois só a transformação íntima é que não pode tirar gradativamente dos ciclos. A aceitação é a gente se aceitar como a gente é. É a gente aceitar com erros, com dificuldades, mas capazes de mudar a nossa vida. Jesus falava para as multidões, todo mundo já viu isso nos filmes. Quando Jesus falava, todo mundo ficava deleitado. Nós estávamos lá ouvindo e estamos ainda aqui, porque a gente não conseguiu entender o que Jesus queria dizer. E ele falava e ele fazia brotar as coisas que estavam adormecidas. Quando Jesus falava, nos livros que a gente lê, as pessoas ficavam exaltadas. Por quê? Ele fazia exaltar esses prazeres. Nossa maior fonte de desprazer ou insatisfação é acreditar que o recurso que necessitamos para o bem estão fora de nós. Tudo a gente acha que está fora de nós. Eu vou ser feliz se eu tiver dinheiro. Eu vou ser feliz se eu tiver meu carro novo. Eu vou ser feliz se eu tiver minha casa com piscina. Ao passo de que eu vou ser feliz, sim, se eu estiver bem comigo. Os bens não precisam estar dentro de nós.
visto que todo mundo é um livro sagrado. Nós somos um livro sagrado e a gente só precisa abrir as páginas desse livro e ler. A consciência iluminada é a salvação das almas. Isso só ocorrerá quando sintonizarmos com a essência divina. Pode passar. Tudo nosso é a nossa ligação com o Pai. Tudo nosso é a ligação com esse plano espiritual. Então, eu espero que esses prazeres da vida, que a gente faça uma reflexão de tudo que a gente pode, porque nós podemos ser felizes e nós podemos ser melhores. Obrigada, gente.